Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 28 de julho de 2014. O VDR está no ar. A independência do Brasil, hoje é o dia da adesão do Maranhão, né? A independência do Brasil. E a independência do Brasil foi um processo que culminou com o corte do cordão umbilical com Portugal no início do século XIX. No dia 7 de setembro de 1822, isso é para você relembrar, às margens do Riacho Ipiranga, o príncipe regente Dom Pedro bradou perante a sua comitiva: independência ou morte. No Maranhão, as elites agrícolas e pecuaristas eram muito ligadas a Portugal e se recusaram a aderir à independência. Era uma das regiões mais ricas do Brasil pelo intenso tráfego marítimo com a metrópole. Por estar mais próximo da Europa, era mais fácil o acesso e as trocas comerciais com Lisboa do que com o sul do país. Os filhos dos comerciantes ricos estudavam em Portugal. A região era conservadora e avessa aos comandos vindos do Rio de Janeiro. A junta governativa da capital, São Luís, controlava ainda a região produtora do Vale do Rio Itapecuru, onde o principal centro era a Vila de Caxias. E foi então, em 28 de julho de 1823, quase um ano após o grito de Dom Pedro, que São Luís, a bela capital e tradicional reduto português, foi bloqueada pelo mar e ameaçada de bombardeio pela esquadra do Lord Cochrane, sendo obrigada a aderir à independência. Segundo a história, o Maranhão apenas aderiu à independência do Brasil. Parece que por aqui os anos imperiais se perpetuam. Brasileiros e brasileiras, o VDR está no ar. Já estamos lá com o VDR, Voz das Ruas, na sua TV Guará, canal 23. A partir de agora, os canais para comunicação estão liberados. Participe conosco. VDR, Voz das Ruas, no Facebook, para você interagir conosco. Pode mandar mensagem através do WhatsApp, 9194-4073. Anote aí. Para você do interior, código 98, tá certo? Olha, nesse fim de semana nós tivemos, na sexta-feira, a intensificação da operação Lei Seca, né? E aí o VDR esteve nas praias hoje para saber como é que estão se comportando os nossos condutores. Hoje, feriado, muita gente foi à praia. É importante que a gente saiba o comportamento dessas pessoas, né? Porque muita gente vai para a praia, toma uma cervejinha e depois pega o veículo e em direção, né, à sua casa e etc e tal. E aí o Franco Monte esteve nas praias de hoje. E procurou saber também sobre a questão da circulação de veículos nas praias, que é proibido, hein? Vamos ver a reportagem. Franco Monte. Sol, praia, mar, um convite ao lazer. É fácil encontrar na orla famílias chegando de carro para aproveitar o descanso. O problema começa quando os carros descem à praia e trafegam nas areias, prejudicando o que resta das dunas e o ecossistema costeiro. Em São Luís, a Prefeitura proibiu a circulação de carros nas praias e, para cumprir a determinação, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, SMTT, promoveu a sinalização de placas, como na Praia do Olho d'Água, por exemplo. Já na Praia do Araçagi, flagramos dezenas de veículos trafegando sem qualquer problema. Até flanelinha orientando onde estacionar tinha no local. Esta cabeleireira tirou parte do dia para aproveitar o repouso e diz que, por falta de estrutura, não vê outra alternativa. É inadequado, né? Porque nós não temos segurança, nós somos obrigados a trazer o carro para a orla porque não temos segurança fora da praia, né? E é perigoso em relação ao que a gente traz nossos bebês, nossas crianças menores, né? E as pessoas não respeitam. Trafegam em alta velocidade, entendeu? E a gente se obriga, a gente nem relaxa realmente na praia, a gente mais vigia as crianças do que curte a praia. Essa é a realidade. Este médico teme pela segurança das crianças que brincam na praia e reconhece o perigo. Porém, diz que a falta de lugar onde estacionar o veículo obriga os banhistas a descerem até a orla. Olha, os pais eles ficam um pouco com receio de trazer, porque carro trafega, né? E você sabe que a qualquer momento a criança ela pode se distrair e pode correr e acontecer um acidente. Então, deveria ter um pouco mais de fiscalização, alguma norma em relação ao trânsito, né, na praia, em relação
ao trânsito de carro na praia. O Ministério Público Federal no Maranhão já notificou a Prefeitura de São José de Ribamar para que a circulação de veículos nas praias do Meio e Araçagi seja regulamentada. Esta proprietária de bar diz que um projeto está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Ribamar para resolver o problema. Eu acho errado, mas nós pedimos ao prefeito que elaborasse um projeto e foi elaborado esse projeto, inclusive foi bem aceito em Brasília. Nós vamos recorrer até Brasília, pedir em Brasília que seja revogada essa decisão dele, entendeu? Reverter toda essa situação, porque nós não estamos na área de mangue, na verdade, e os carros, esse projeto requer toda uma avenida onde vai ser colocado todos os carros nos devidos lugares, e os bares vão ser retirados daqui da orla para lá, para a avenida. Olha, em primeiro lugar, eu acho que para você dar uma ordem dessa, tem que ter, pelo menos, dar uma alternativa para esse pessoal, né? Tirar os carros da praia, deveriam trabalhar pelo menos estacionamentos, para que esses carros pudessem ficar, né, posicionados. Porque o cara vai de carro para a praia, não pode transitar, cria uma alternativa, no caso, estacionamentos para os carros. Agora, essa questão aí é muito delicada, né, dos barraqueiros, com relação a essa questão da decisão do Ministério Público Federal. Muita cautela, tem muita gente que já está instalado aí há mais de 30 anos nesses locais, né? Olha, hoje a TV Guará vai iniciar uma série de entrevistas com candidatos às eleições de 2014. E hoje nós vamos conversar com o candidato a senador pelo PSOL, Haroldo Saboia. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Eider, Lucena. Boa tarde a todos que assistem a Voz das Ruas desta TV Guará. Boa tarde a todos os maranhenses. Olha, como o nosso espaço aqui é democrático, nós vamos dar o tempo para o senhor, candidato, o mesmo tempo que nós vamos dar para todos os candidatos que vierem aqui, né? 10 minutos eu gostaria de marcar a partir de agora, são 10 minutos de entrevista para que o senhor possa explanar toda a sua proposta de atuação, no caso, sendo eleito senador da República pelo Estado do Maranhão, tá certo? A partir de agora, então, a gente conta 10 minutos, pode ser? Vamos lá? Temos 10 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber por que o senhor quer ser senador. Bom, é um desafio. Primeiro, a experiência, o desafio de ser senador da República. Você sabe, nós todos sabemos, que cada estado do Brasil elege 3 senadores da República. Mesmo o grande São Paulo, o grande estado de São Paulo, elege o mesmo número de senadores que o pequeno Amapá, que o Piauí, que Roraima, que Rondônia e que o Maranhão. Então, o Senado representa a federação, 3 senadores por cada unidade da federação. É bem menor que a Câmara. O Senado tem 80 e poucos senadores, a Câmara 513 deputados. O Maranhão, por exemplo, elege 18 deputados federais e, como todos os estados da federação, 3 senadores. Então, o peso do senador, a voz do Senado, ela é muito mais forte. Ela ecoa no Brasil inteiro. O senador, ele pode, com seriedade, com transparência, fazer um grande trabalho em benefício do seu estado e de todo o povo brasileiro. E, normalmente, o Senado representa as elites locais, as oligarquias de cada estado. Muitos se aproveitam para, controlando a bancada de senadores, fazer chantagem, barganha com o poder central para continuar o mando, o controle, o mandonismo nos estados de origem. No Maranhão, nunca elegeu um senador que não fosse ex-governador, que não fosse filho de ex-governador, que não fosse das elites, dos grandes empresários ou da área rural do Brasil. É importante que nós elejamos pela primeira vez um senador que nasça das lutas do povo, que nasça das lutas de oposição. É por isso que é um grande desafio. O PSOL, um partido novo, que nasceu na luta contra a reforma da Previdência, o PSOL, um partido que representa o socialismo e a liberdade, o PSOL pode eleger, e com seu apoio vai eleger um senador que não é das elites, não é dos grandes partidos, que não é dos grandes grupos, um senador que tem propostas para o Brasil e para o Maranhão.
E algumas propostas que o senhor lança, né, nesse folder, eu queria que o senhor pontuasse e falasse um pouquinho, explanasse um pouquinho sobre cada uma dessas propostas. Por exemplo, lutar pela jornada de 40 horas, jornada de 30 horas para servidores públicos. Eu apresentei e fui o primeiro candidato a senador do Maranhão, neste ano, a escrever e colocar nas redes sociais os nossos pontos básicos de luta para o mandato em defesa do povo do Maranhão e do Brasil. Em defesa do Brasil e do povo do Maranhão. A primeira delas é uma reivindicação de todos os trabalhadores, que é a jornada de trabalho de 40 horas. É uma coisa extraordinária? Não. Esse projeto já existe. Há muito tempo há uma disputa da sociedade para exigir do Senado que vote o projeto. Mas a maioria dos senadores que lá está não quer votar esse projeto. E não é novidade. Na Assembleia Nacional Constituinte, até 1988, a jornada de trabalho semanal era de 48 horas. E nós conseguimos, com o meu voto, fui constituinte, reduzir de 48 para 44 horas. Foi uma grande vitória. Mas a maioria dos países civilizados do mundo, a jornada de trabalho é de 40 horas. Então, vou lutar pelas 40 horas no Senado, na jornada de trabalho de 40 horas, para que o trabalhador tenha mais tempo de lazer, para mais tempo para se aprimorar, para a sua própria educação e mais tempo para ficar com a sua família. Fim do fator previdenciário, contribuição para a Previdência pelos aposentados. Isso é uma coisa que é a própria origem do PSOL. Veja bem, o PSDB, os tucanos, criaram o fator previdenciário que morde, que toma a cada mês uma parcela importante do benefício dos aposentados. Cada aposentado, ele perde de 10 a 15, até mesmo 20% do seu benefício de aposentadoria. Isso foi criado pelos tucanos, pelo PSDB. Mas o PT assumiu o governo e, junto com o PMDB, manteve esse programa. E nós queremos acabar com o fator previdenciário. Não é um projeto novo, não é uma ideia de Haroldo Saboia, é uma luta de todos os aposentados do Brasil, de todos os trabalhadores que vão ser aposentados um dia, que querem uma aposentadoria digna, e esse projeto, fim do fator previdenciário, para restabelecer uma aposentadoria digna para os trabalhadores brasileiros, que contribui anos e anos para o INSS, o fim do fator previdenciário é uma reivindicação do povo brasileiro. E eu vou, senador eleito pelo Maranhão, pelos trabalhadores, pela população do Maranhão, vou lutar pelos direitos dos aposentados. Criação da tarifa zero nos transportes urbanos. O Brasil todo tem que ouvir a voz das ruas. E nós estamos num programa da voz das ruas. Obrigado pela propaganda. E ano passado, nós vimos no Brasil inteiro a população ir para a rua pelo passe livre, pela tarifa zero. Nós não podemos deixar as grandes cidades prisioneiras de meia dúzia de empresas privadas de transportes de ônibus, que elas extorquem o dia a dia, querem auxílio, querem financiamento, querem subsídios das prefeituras e, ao mesmo tempo, tarifas altas. E é possível. Primeiro, temos que transformar as empresas de ônibus nas regiões metropolitanas e nas capitais de todo o Brasil, empresas públicas, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na maioria dos países da Europa. O transporte público nas grandes cidades é um dever do Estado, da nação. E veja bem, com isso, é o próprio Estado que está segurando, está contribuindo para o conjunto da economia, o conjunto da indústria, o conjunto do comércio. Porque, no final das contas, a tarifa é repassada para o bolso do trabalhador, para o bolso do estudante, para o bolso da dona de casa, mas também para a folha de trabalho, para a folha de pagamento das empresas. Tarifa zero não é uma invenção de ninguém. Esse projeto, depois das manifestações do ano passado, já está lá no Senado da República. E nós vamos lutar por aprová-lo. Candidato, gostaria que o senhor fosse um pouquinho mais breve para que a gente pudesse falar sobre todos os assuntos. Vamos lá. O nosso tempo é curto. Defesa da criação do Estado do Maranhão Sul. Sim. Seria dividir o Estado do Maranhão?
Não, multiplicar as oportunidades para todos os maranhenses. Nós temos exemplo aí. O estado de Goiás foi desmembrado em 2 estados, manteve Goiás e o Tocantins. E o que nós vemos? O antigo Goiás ficou mais forte. E o Tocantins é um estado que faz inveja ao Maranhão. Nós queremos que o povo maranhense, de norte a sul, tenha a oportunidade de participar de um plebiscito e dizer se quer aumentar as oportunidades do sul e do norte, criando o estado do Maranhão do Sul, um estado irmão do Maranhão do Norte. Então, essa é para multiplicar as oportunidades para todos os maranhenses. O senhor fala em 10% do PIB para a educação. O senhor acha que a educação hoje mudaria a realidade do nosso país? Não só. 10% do PIB para a educação é o futuro do nosso país. Sem educação, não há tecnologia, não há ciência, não há nada. A educação é o caminho para a libertação do povo brasileiro. E eu tenho também aqui o tema da defesa da agricultura familiar. O Maranhão é o estado que maior número de agricultores familiares existe. E eles estão sendo massacrados pelo grande capital, pelo agronegócio, que está expulsando os trabalhadores e destruindo a agricultura familiar. Nós defendemos a agricultura familiar, como nós defendemos os 10% para a educação e defendemos também o fortalecimento do SUS e um controle severo dos planos de saúde, que é uma indecência. Você paga, a senhora, o senhor paga um plano de saúde e na hora que mais precisa, que adoece, chega lá, o plano recusa. E o governo, as agências reguladoras multam e os planos não pagam e você fica a ver navios. Vamos ter que eleger um senador livre, com autonomia. E outra coisa, temos que acabar com o financiamento privado das campanhas, porque é aí que nasce a corrupção das administrações. Eu agradeço a você. Vou lhe dar 30 segundos agora para o senhor fazer suas considerações finais, tá bom, candidato? Eu queria agradecer à TV Guará, ao Voz das Ruas, a você, Éder, e a você que ouviu o Voz das Ruas, que ouça também o sentimento dos maranhenses que querem realmente se libertar de tanto tempo de dominação e querem ver no Senado alguém que não tenha as amarras com os grandes grupos políticos que estão aí com 2 campanhas totalmente iguais. Nós dizemos nem 6 nem meia dúzia. O pessoal para governar. Tá certo. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Sucesso aí na sua luta. Muito obrigado. Bom, a gente vai continuando aqui o nosso Voz das Ruas. Vamos passar aqui para as participações. Luziane Santos, boa tarde. Eder, tudo bom? Boa tarde. Vamos aqui a participação. Tônio, Wesleyane e a galera da PAPS está pedindo aí um alô. Manda um alô aí para Frank, lá do Maiobão. Um alô para Frank. Oi, boa tarde. Cadê os ônibus novos? Eita, a galera perguntando aqui. Onde estão os ônibus novos? Estão na loja, né? Falta comprar. Olá, eu sou o Gerson, taxista e telespectador do VDR. Quero fazer um apelo para vocês fazer uma matéria sobre o abuso dos taxistas em São Luís, principalmente no centro histórico. Ele está dizendo que a esposa dele pagou R$25 vindo ali do centro para o São Francisco. Olha o absurdo. Olha, tem muita denúncia de que alguns taxistas, são todos não, alguns não estariam utilizando o taxímetro, né? Estão cobrando o preço que querem. Está na hora de fazer uma fiscalização aí. Alô, SMTT? Isso que os caras estão fazendo o que querem, cobrando o preço que querem. Pelo que eu saiba, né? Taxímetro, tem que ir pelo taxímetro. Alguns táxis, por exemplo, como do aeroporto, são taxados. Aí você tem que olhar a tabela, né? Aí são regulamentados, existe uma tabela de preço. Mas táxi que roda dentro da cidade não tem porquê, né? O cidadão pagar mais caro, tem que pagar o que marca o relógio, o taxímetro. Olá, boa tarde, adoro todos vocês. Beijo, manda um beijo pra mim, Tânia e Júlia, lá em Alcântara. A turma de Alcântara agora não para de assistir o vídeo. Verdade, né? Ganhamos o público de Alcântara, né? Pela matéria que a gente foi fazer por lá. A gente só tem a agradecer. Parabéns pelo programa, muito bom. Olha, a Ravena tá mandando um abraço pra você, Ilha. Opa, outro Ravena. Também de Alcântara. A Ravena foi Miss Alcântara, representou a cidade de Alcântara no Miss Maranhão. Obrigado.
Mais gente pedindo um alô aqui de Alcântara, agora é Ed pedindo um alô aí de Alcântara. A galera de Alcântara agora ligadinha aqui no VDR. Tá certo. Juninho Pará, o coração bateu forte agora, hein? Hã? Juninho Quando, Pará, quando ele olhou aquela paisagem bonita lá da Bela Vista, né? Dá Tá. até vontade de voltar, né, Ida? Com certeza, vamos lá. Né? Já tô querendo comprar aquela casa lá, viu? Vamos ouvir a voz das ruas, mostra aí. O que o senhor faria para melhorar o saneamento básico na capital? Saneamento básico, fazer outros esgotos, é o jeito. Porque agora tudo perturbado, entupido, é tudo entupido, não tem jeito mais não. Eu acho que a estrutura de esgoto que nós temos está ultrapassada. Está ultrapassada. A cidade aumentou muito e o esgoto ficou no mesmo. O que a senhora faria para resolver o problema da falta d'água em muitos bairros em São Luís? Eu faria o seguinte, é porque São Luís está precisando de abastecimento, né? Então tem muitos bairros, como por exemplo, Vinhais. É um dia sim e um dia não. O que a senhora faria para resolver o problema da falta d'água em muitos bairros em São Luís? Mais poços, mais caixa d'água. Olha, a seguir nossa visita no fim de semana no conjunto Turiúba, São José de Ribamar. A gente viu foi coisa por lá, muita coisa feia. Depois dos comerciais, não sai daí.